Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para poder continuar o nosso desafio da leitura bíblica. Hoje nós vamos ler o livro de Sofonias. Vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 3, um livro bem curtinho. E é isso aí. Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos abrir a palavra do Senhor para a gente poder dar início aqui em Sofonias capítulo 1. Palavra de Javé que foi dirigida a Sofonias, filho de Cuse, filho de Godolias, filho de Amarias, filho de Ezequias, no tempo de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Nós vamos ver aqui logo no início do livro de Sofonias o julgamento de Deus sobre algumas nações, porque essas nações esqueceram-se que Deus era o centro delas, que Deus é quem dava a vida, era que Deus quem dava a liberdade. E esse julgamento vai acontecer com todos, né? Mas nós vamos ver aqui o julgamento que Deus vai fazer sobre algumas nações. A primeira aqui que nós iremos ler na palavra de Deus é o julgamento sobre Judá. Eu vou acabar com tudo que existe sobre a face da terra, oráculo de Javé. Acabarei com homens e animais. Acabarei com as aves do céu e os peixes do mar. Destruirei os ímpios. Eliminarei o ser humano da face da terra, oráculo de Javé. Estenderei minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei desse lugar o que sobrou do deus Baal, e o nome dos seus sacerdotes com os seus ajudantes. Eliminarei aqueles que se ajoelham nos terraços para adorar o exército do céu, aqueles que adoram a Javé, mas juram pelo deus Melco. Aqueles que se afastam de Javé e que não procuram Javé, nem o consultam. Silêncio diante do Senhor Javé, pois está próximo o dia de Javé. Javé marcou um sacrifício e já santificou seus convidados. No dia do sacrifício de Javé, pedirei contas aos nobres e príncipes e a todos os que se vestem à moda estrangeira. Nesse dia pedirei contas a todos os que saltam a soleira da porta do templo e enchem de violência e trapaça o templo do seu Senhor. Nesse dia, oráculo de Javé, um clamor se levantará da porta dos peixes, gemidos da cidade nova, e das colinas um grande lamento. Gemam moradores do bairro de Maquis, porque acabaram os mercadores e foram eliminados todos os cambistas. Nesse tempo, revistarei Jerusalém, com lanternas para pedir contas àqueles que, encharcados de vinho, dizem nos seus corações: Javé não faz o bem nem o mal. Suas riquezas serão saqueadas, suas casas serão demolidas. Construíram casas, mas não habitarão nelas. Plantaram videiras, mas não beberão seu vinho. Até destaquei aqui para a gente a explicação que a Bíblia traz sobre essa passagem, que diz o seguinte: são denunciados aqueles que se acomodam no bem-estar, baseados na segurança proporcionada pelo dinheiro, que eles cultuam como se fosse um Deus. Se o dinheiro resolve tudo, que necessidade há do Deus vivo? Olha para você ver essa indagação aqui que a reflexão bíblica traz para a gente. Se as pessoas colocam Deus como seu salvador, cara, onde está o sentido disso? E o mais importante é a gente não colocar o dinheiro no lugar de Deus. Nada deve ser colocado no lugar de Deus. Nada, nada, nada. Pois Ele é o Senhor, dono de todas as coisas. É Ele quem criou tudo. É tudo por Ele e tudo para Ele. Então não coloque as coisas materiais, não coloque nada acima de Deus, porque Ele deve estar acima de tudo. Ele é o dono de tudo. Versículo 14. Está próximo o grandioso dia de Javé. Está próximo e avança com grande rapidez. Ouve-se um grito, é amargo o dia de Javé. Nesse dia o valente grita de medo. Será um dia de cólera, esse dia um dia de angústia e aflição. Dia de devastação e ruína, dia de trevas e escuridão. Dia nublado e tenebroso. Dia da trombeta e do grito, de guerra contra os castelos fortificados e contra as torres da muralha. Atormentarei os homens de tal modo que andem como cegos, porque pecaram contra Javé. O sangue deles se derramará como poeira, e suas vísceras como esterco.
nem sua prata nem seu ouro serão capazes de livrá-los. No dia da cólera de Javé, ele incendiará a terra inteira no fogo da sua indignação. Sim, ele acabará exterminando todos os habitantes da terra. Capítulo 2. Reúnam-se e recolham-se, nação sem vergonha, antes que vocês se espalhem como palha que desaparece num dia, antes que caia sobre vocês o fogo da ira de Javé, antes que caia sobre vocês o dia da ira de Javé. Olha para você ver, Deus nos chama à conversão. Procurem a Javé como todos os pobres da terra, que obedecem aos seus mandamentos. Procurem a justiça. Procurem a pobreza. Quem sabe assim vocês acharão um refúgio no dia da ira de Javé. Então, ser humilde diante da presença de Deus. Agora nós vamos ver aqui o julgamento de Deus sobre algumas nações. Primeiro, contra os filisteus. Gaza será abandonada, Ascalon devastada, Azoto exilada no sul, e Acarão será arrancada. Ai dos moradores da beira do mar, a nação dos cereteus. É contra vocês esta palavra de Javé. Canaã, terra dos filisteus, eu vou destruí-la a ponto de não deixar em você um habitante sequer. Você será transformado em abrigo de pastores e curral de ovelhas. Essa região vai pertencer ao resto da casa de Judá. Por aí eles vão pastar e à tarde vão cochilar nas casas de Ascalon, pois Javé, o seu Deus, velará por eles e mudará a sorte deles. Vamos ver aqui agora o julgamento contra Moabe e contra Amon. Escutei as ofensas dos moabitas, os desafios dos filhos de Amon, quando insultaram o meu povo, contando grandezas de sua terra. Por isso, eu juro por minha própria vida, oráculo de Javé dos exércitos, Deus de Israel, Moabe será outra Gomorra. Moabe será outra Sodoma, e os filhos de Amon serão outra Gomorra. Serão como campo de urtigas ou poço de sal, um deserto para sempre. O resto do meu povo os há de saquear, e os sobreviventes da minha gente serão os herdeiros. Esse há de ser o castigo deles pela sua soberba, pois insultaram e desprezaram o povo e Javé dos exércitos. Javé se mostrará terrível contra eles quando acabar com todos os deuses da terra. Então as nações de todos os continentes vão adorá-lo, cada qual no seu próprio lugar. Agora nós vamos ver aqui o julgamento contra o Egito e a Assíria. Até vocês, etíopes, serão atravessados pela minha espada? Javé vai estender a sua mão contra o norte e exterminará a Síria. Fará de Nínive um lugar arrasado, árida como o deserto. Bandos de toda espécie de animais passarão a dormir no centro da cidade. Até pelicano e ouriço pousarão à noite no topo das colunas. A coruja piará na janela e o corvo na porta. O madeiramento de cedro foi arrancado. Essa é a cidade alegre que vivia em segurança, que dizia para si mesma: eu e ninguém mais. Agora se tornou lugar abandonado, esconderijo de animais. Todos os que passam perto dela assobiam e agitam a mão. Vamos ver aqui agora o julgamento sobre Jerusalém. Capítulo 3. Ai de Jerusalém, a rebelde, a contaminada, a cidade opressora, cidade que não escutou o chamado e que não aprendeu a lição. Ela não confiou em Javé, nem se aproximou do seu Deus. Seus chefes são leões que rugem. Seus juízes são lobos à tarde que não comeram nada desde a manhã. Seus profetas são os fanfarrões, mestres de traição. Seus sacerdotes profanam as coisas santas e violentam a lei de Deus. Mas no meio dela está Javé, que é o justo, que não pratica a injustiça. Todo dia ele dá a sua sentença. Todo dia ele dá a sua sentença. Não há uma só manhã em que ele deixe de comparecer. O criminoso, porém, não reconhece a sua culpa. Então nós vemos aqui, Então nós vemos aqui que Deus quer perdoar, porém nós os rejeitamos. Olha para você ver, todo dia ele dá a sua sentença.
não há uma só manhã em que ele deixe de comparecer. Então ele aparece para poder nos perdoar. Porém, o criminoso, não reconhece a sua culpa. Ou seja, nós não reconhecemos as nossas culpas e não pedimos perdão a ele. Mas todos os dias ele vem e pratica a sua justiça. Coloca-nos sentado no julgamento para ver se de fato vamos nos arrepender e assim ele nos perdoar de nossos pecados, mas nós o rejeitamos. Vamos refletir, porque Deus ele quer nos perdoar. Deus ele entregou o seu único filho para nos perdoar. Então, não vamos rejeitar o Senhor, não vamos rejeitar o perdão de Deus, não vamos rejeitar o amor que ele tem por nós. Vamos voltar para ele, porque ele nos ama e nós, sem ele, cara, sem o amor dele, nós não somos nada. Então vamos amar a ele, vamos pedir perdão e vamos seguir ao Senhor. Eu destruí as nações inteiras, suas torres de vigia foram arrasadas, fiz suas ruas ficarem desertas, sem nenhum transeunte. As cidades ficaram devastadas, sem ninguém, sem nenhum habitante. Eu pensava, talvez agora ele me tema, aprenda a lição e sua morada não pereça quando eu lhe pedir contas. Mas eles madrugavam para perverter suas ações. Por isso, oráculo de Javé, esperem pelo dia em que eu me levantarei como testemunha, pois eu decidi reunir as nações e aliar os reinos para despejar contra vocês o meu furor, todo o ardor da minha ira. A terra inteira será consumida pelo fogo do meu ciúme. Vou purificar os lábios. Agora nós vemos aqui, né, antes de continuar, que Deus vai a promessa de restauração. Olha para você ver. Vou purificar os lábios dos povos para que todos possam invocar o nome de Javé e servir a ele de comum acordo. A oferta, os meus adoradores vão trazê-la do outro lado dos rios da Etiópia. Nesse dia você não precisará mais envergonhar-se das ações com que me ofendeu, porque vou tirar do seu meio os seus soberbos fanfarrões, e você não se orgulhará no meu nome santo. No meu santo nome, perdão. Eita, não. E você não se orgulhará no meu santo monte. Deixarei em você um povo pobre e fraco. O resto de Israel que se refugiará no nome de Javé. Não praticarão mais a injustiça, nem contarão mentiras. Não se encontrará mais em suas bocas uma língua mentirosa. Eles poderão pastorear e repousar, e ninguém os incomodará. Grite de contentamento, filho de Sião. Alegre-se, Israel. Fique alegre e exulte de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Javé mudou a sentença que tinha contra você, eliminou o seu inimigo. Javé, o rei de Israel, está no meio de você, e você nunca mais verá a desgraça. Nesse dia será dito a Jerusalém: não tenha medo, Sião, não se acovarde. Javé, o seu Deus, o valente libertador, está no meio de você. Por causa de você, ele está contente e alegre e renova o seu amor por você. Está dançando de alegria por sua causa, como em dias de festa. Olha para você ver a alegria do Senhor quando nós nos convertemos, quando nós pedimos perdão para Ele e Ele nos perdoa. Por causa de você, Ele está contente e alegre, renova o seu amor por você. Está dançando de alegria por sua causa, como em dias de festa. Deus está feliz, cara. Deus está dançando porque você foi perdoado, porque você se arrependeu e colocou o seu coração para amar a Deus verdadeiramente. Olha para você ver, imagina a alegria do Senhor quando nós estamos perdoados por causa da misericórdia dele. Quando nós pedimos perdão para ele e ele nos perdoa. Que maravilha, cara, que maravilha. Vamos alegrar o nosso Pai, vamos alegrar o nosso Deus, fazendo as vontades dele, amando a ele sobre todas as coisas. Porque ele sim, cara, ele merece todo o nosso amor. Afastarei o mal para que você não carregue mais o peso da vergonha. Nesse tempo agirei contra todos aqueles que a oprimem, salvarei os coxos e reunirei os dispersos. Darei a eles glória e fama na terra em que agora são desprezados. Nesse tempo eu vou guiar vocês. Quando eu os reunir novamente, vou dar-lhes a glória e fama entre todos os povos da terra. Quando bem diante dos olhares de vocês, eu trouxer de volta os cativos. Javé o disse. Amém? Assim nós finalizamos com o livro de Sofonias. E é isso. Por causa de você,
Ele está contente e alegre e renova o seu amor por você. Está dançando de alegria por sua causa. Deus está dançando por todos aqueles que estão pedindo perdão. Então, Jesus, Deus, me perdoe de minhas fraquezas, Pai, e me aproxime, aumente a minha fé, para que cada vez mais eu te ame verdadeiramente, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado pela tua presença. Se for da vontade de Deus, amanhã estamos aqui de volta, tá bom? Um beijo, um abraço para você, até mais. Tchau, tchau.